Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, O Livro da Mitologia, do Thomas Bulfinch. Tá? Thomas Bulfinch. Tá? O Livro da Mitologia do Thomas Bulfinch. Tá? Olha só pessoal, a contracapa, olha só o início desse livro. Tá? Aqui está a capinha dele. Olha só o início dele, que coisa mais magnífica, que coisa mais bela. Tá? Uma verdadeira obra de arte. Tá? Só esse início aqui já é uma obra de arte, fora o conteúdo que tem nele. Né? Então é uma obra belíssima, é uma obra interessantíssima. Tá? Olha só a textura dele. Tá? É uma obra muito bonita e de conteúdo muito interessante. Tá? Aqui no final, né, no final vai ter de novo, né, esses desenhos aqui, né, esses desenhos aqui que lembram muito, né, desenhos árabes até mesmo, né. Então é uma obra interessantíssima. Ele tem um marcadorzinho de páginas, tá? É uma obra interessantíssima, uma obra interessantíssima. Né? Vejam as bordinhas dele, toda dourada, né? Ele brilha, não sei se vocês estão observando, mas foi feito de uma forma que brilhe, né? Então, é uma obra interessantíssima, uma obra interessantíssima. Tem cerca de, vamos ver quantas páginas tem, né? Que já faz um tempinho que eu li ele. Tem 653 páginas, tá? É um livro de 653 páginas, com direito a desenhos dentro dele, tá? Desenhos, vários tipos de desenho, tá? Representando as histórias que estão sendo contadas, tá? É uma obra sem dúvida alguma fantástica, uma obra interessantíssima, vale a pena ser lida, vale a pena ser analisada. Agora vamos falar um pouco do conteúdo deste livrão, neste livro aqui de mais de 600 páginas, tá? Bom, o Thomas Bulfinch, tá? Bulfinch, a pronúncia certa, é alguém que nasceu no ano de 1796 e morreu em 1867. Então esse não é um livro escrito agora, no século XXI, não. Ele já foi escrito, né, lá por volta do século XIX. Tá? E esse autor aqui, o Thomas Bulfinch, tá, ele é considerado um dos grandes autores, né, um dos grandes estudiosos de mitologia. Ao lado do autor da Paideia, esse autor aqui, tá, ele é considerado um dos grandes autores, um dos grandes estudiosos de mitologia. Mitologia grega, né? Ele vai falar aqui para nós um pouquinho sobre mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia romana, né? Mitologia egípcia. Então é uma obra interessantíssima, interessantíssima mesmo. Mas uma das coisas que eu gostaria de ressaltar para vocês sobre esse livro aqui, tá? É que o autor, ele criou uma espécie de teoria aqui dentro. Assim, ó, ele vai trazer para nós poemas de literatura, tá? Machado de Assis, não, perdão. Ele vai trazer para nós autores, né, como Shakespeare. Ele vai trazer para nós autores de diversos tipos, né, poemas de diversos tipos, e ele vai defender a seguinte ideia: se você quer de fato ter um entendimento acerca de literatura, você vai ter que aprender um pouco mais sobre mitologia. Mitologia grega, mitologia romana, mitologia egípcia, mitologia nórdica, enfim, mitologias, né? Quanto mais o indivíduo aprende sobre mitologia, mais compreensão ele tem de literatura. Essa ideia, o autor ele vai falar logo nas primeiras páginas, que aquele indivíduo, né, aquele indivíduo que desconhece mitologia, ele não vai conseguir apreciar a literatura, tá, da maneira como deveria. Ó, se considerarmos, veja, olha, eu vou ler um trechinho daquilo que ele escreveu.
Se considerarmos que os únicos ramos úteis do conhecimento são aqueles que concorrem para o aumento de nosso patrimônio material ou nosso status social, então a mitologia não pode ser apresentada nessa categoria. Mas, se há utilidade naquilo que nos faz melhores e mais felizes, então poderíamos reclamar essa classificação para o assunto desta obra, pois a mitologia é a camareira da literatura, e a literatura é uma das melhores aliadas da virtude e da promoção da felicidade. Sem o conhecimento da mitologia, boa parte de nossa elegante literatura não pode ser compreendida e apreciada. Quando Byron, Lord Byron, afirma que Roma é a Níobe das nações, ou que Veneza se parece com uma Cibele do mar que se refresca no oceano, evoca na mente de alguém que já esteja familiarizado com o tema ilustrações mais vívidas e impactantes do que as imagens que poderia qualquer lápis desenhar, enquanto, para aquele que ignora a mitologia, todas essas possibilidades estariam simplesmente perdidas. Milton é prolífero em alusões desse gênero. Em seu curto poema Comus encontram-se mais de 30 dessas citações, e na Ode, na Manhã da Natividade, metade desse número. Através de Paraíso Perdido, as referências mitológicas estão profusamente espalhadas. Então o autor ele defende que para você conhecer literatura, aprender literatura, entender literatura, conhecer mais os livros poéticos de literatura que você lê, você tem que, sem dúvida, aprender um pouco mais sobre mitologia. Essa é a ideia do Thomas Bulfinch. Tá? Então o autor ele vai usar a seguinte estratégia. Primeiro ele vai colocar para nós um determinado mito, depois ele vai colocar um poema posterior de Lord Byron, de Shakespeare, etc., que vai ter exatamente uma pequena alusão àquele mito, ou uma pequena alusão a um dos personagens daquele mito. De tal maneira que ele tenta, na prática, nos mostrar que para você entender de literatura, você vai ter que entender mitologia em primeiro lugar. Aqui, por exemplo, na lenda sobre Castor e Pólux, tá? Na lenda sobre Castor e Pólux, né, dois deuses da mitologia grega, tá? Ele vai primeiro nos mostrar a lenda, né, o mito de Castor e Pólux, tá? Os irmãos Castor e Pólux, tá? E depois ele vai colocar para nós um pequeno poema do Macaulay. Macaulay, que é um poeta, né? E que vai e o Thomas Bulfinch ele vai colocar um pequeno poema do Macaulay, tá? Que vai fazer alusão exatamente aos gêmeos, né? Martin e Castor e Pollux. Então isso é uma coisa interessantíssima, tá? Interessantíssima mesmo. Os mitos que eu mais achei interessante, tá? De todos aqui, da mitologia grega, sem dúvida alguma, foram os 12 trabalhos de Hércules. Embora eu deva confessar aqui para vocês que o autor Thomas Bulfinch, ele só vai colocar 7, né, 7 trabalhos de Hércules. O primeiro trabalho de Hércules que ele vai colocar aqui para nós é lutar contra o terrível leão que habitava a Nemeia. 2. Matar a Hidra, que era um monstro de várias cabeças e vários pescoços, né? 3. Limpar os estábulos de Augeas, o rei da Élida, que tinha 3.000 bois, e que fazia muito tempo que não era limpo aquele estábulo. 4. Possuir o cinturão das Amazonas, pois Admeta, filha de Euristeu, o desejava. 5. Trazer para Euristeu os bois de Gerião, na Espanha. Né, Gerião ficava na Espanha. Colheita, número 6. Colheita das maçãs de ouro das Hespérides. Maçãs de ouro era o nome das laranjas espanholas, para quem não sabe. E o 7º trabalho é o resgate de Cérbero das profundezas do mundo inferior. A esposa de Hércules chamava-se Dejanira. Hércules era filho de Júpiter e Alcmena. Então é uma obra interessantíssima. Embora, como eu já confessei para vocês, dos 12 trabalhos de Hércules, ele vai apresentar aqui 7. Né? Depois ele vai falar para nós sobre a origem da mitologia. Tá? A origem da mitologia, existem 4 teorias acerca da origem da mitologia.
Primeira teoria é chamada teoria da escritura. A teoria da escritura diz que no princípio Deus criou o universo, enfim, e que daí, mais tarde, os versículos do Antigo Testamento passaram para os outros povos e os outros povos foram dando, né, visões locais e substituindo o nome de personagens do Antigo Testamento por nomes de pessoas locais. A teoria da escritura, por exemplo, Deucalião seria o Noé, o Hércules é o próprio Sansão, o Arion é Jonas, Jubal é Mercúrio, Vulcano é Tubal, inventor da forja. Tubal-Caim era o deus Apolo na mitologia grega, né, inventor da música. Todos os fatos vêm das escrituras, embora os nomes tenham sido forjados e alterados. Essa é a teoria da escritura, a primeira teoria sobre a origem da mitologia. A segunda teoria é chamada teoria da história. Os personagens míticos foram pessoas reais que trouxeram grandes invenções, empreendimentos e tiveram grande liderança e mais tarde suas vidas viraram mitos. Essa é a segunda teoria. A teoria de que os personagens da mitologia, tanto grega, quanto nórdica, quanto egípcia, foram na verdade seres humanos reais, pessoas reais, que após a sua morte se tornaram famosas e acabaram despertando o surgimento dos mitos, né? E essas pessoas passaram a ser considerados deuses, né? A terceira teoria é a teoria alegórica, ou seja, todos os mitos representam simbolismos, sentimentos, intenções, etc. Cronos, devorando os filhos, representa o tempo devorando pessoas, povos, línguas e fatos. Ou seja, essa teoria, a teoria alegórica, ela vai dizer que na verdade os mitos, tá, são de origem psicológica e que o objetivo dos mitos é nos mostrar sentimentos, intenções, pensamentos, etc. Tá? E que cada personagem da mitologia grega, por exemplo, representa um sentimento, uma intenção ou um fenômeno, até mesmo. A quarta teoria é a chamada teoria física, em que as divindades são, na verdade, personificações do fogo, da água, da terra e do ar. Todas as teorias estão certas até certo ponto. Essa é a conclusão de Thomas Bulfinch, que no fundo, cada uma dessas quatro teorias acerca das origens da mitologia estão certas. Até certo ponto, cada uma delas está certa. Então, se tu parar para analisar, por exemplo, existem elementos psicológicos na mitologia, existem elementos históricos na mitologia. A Guerra de Troia, por exemplo, hoje em dia se sabe que Troia de fato existiu, que era uma cidade da Turquia. Então existem vários elementos teóricos dessas quatro teorias que podem ser consideradas como verdadeiras, quando o assunto é estudar a origem das mitologias. Um fenômeno interessante, tá, que acontece na mitologia grega principalmente, é que a ninfa amada, né, ou seja, uma ninfa amada por um deus, ela geralmente se transforma numa planta, e depois que ela se transforma numa planta, esse deus vai transformá-la de alguma maneira num ornamento ou até mesmo num instrumento musical que ele vai carregar consigo. Por exemplo, o deus Pan, aquela flauta, por exemplo, do deus Pan, que o deus Pan aparece usando, tá? A chamada siringe, ou seringue, era na verdade uma ninfa, a ninfa Siringe, ou Seringe, que fugindo do deus Pan se transformou numa planta. E aí o deus Pan se irritou e soprou assim longe, e aquela planta produziu um som, então ele pegou os ramos daquela planta, né, cortou em pedaços e criou uma flauta. E aí, né, surgiu a famosa flauta do deus Pan, que na verdade era a própria amada, a própria deusa amada, a própria mulher amada, digamos assim, transformada numa flauta, né? Então, é interessante, os mitos eles são interessantes, né? Os gregos, os filósofos gregos, segundo Thomas Bulfinch, né, segundo os editores, posteriormente, dessa obra aqui, eles tinham já os elementos primordiais para a teoria da evolução, né? Então, leiam essa obra, pessoal. O Livro da Mitologia, escrito por Thomas Bulfinch, tá? É uma obra importantíssima, interessantíssima e, acima de tudo, importantíssima, repito, para aqueles que querem aprender mais sobre mitologia, tá? Então compartilhem esse vídeo, deem um joinha e mais uma vez muitíssimo obrigado aos inscritos. Um abraço, até mais.